Olá, eu sou a Mariana Amaral, oceanógrafa, e esse é o Serem Pés, para te ajudar a encontrar a profissão dos seus sonhos. Estou aqui no Aquário Municipal de Santos para contar um pouquinho para vocês sobre a minha profissão. Afinal, a oceanografia estuda esse universo aquático. E até tem uma história engraçada sobre isso, porque quando eu falei que eu ia cursar oceanografia, os meus amigos logo de cara já pensaram: ah, ela vai ficar na praia tomando um sol, surfando. E já a minha família pensou: ai, que legal, você vai poder ficar ali nadando com as tartarugas, com as baleias, golfinhos. Mas não é muito bem assim. Na realidade, as coisas são um pouco diferentes. Quando a gente entra na graduação, muitos pensam como a minha família ou como meus amigos. Porém, a gente encontra bastante cálculo e muitas matérias. Afinal, a oceanografia é uma ciência exatas e da terra. O oceanógrafo, ele desenvolve trabalhos de pesquisa, projetos, educação relacionados ao mar, direta ou indiretamente. Porque a oceanografia ela é dividida em 5 grandes áreas: geológica, biológica, física, química e a socioambiental. E o oceanógrafo pode escolher trabalhar com uma dessas áreas especificamente, ou ele pode escolher atuar de forma integrada. E normalmente o que acontece é de forma integrada. Por exemplo, eu hoje atuo na parte socioambiental com um pouco de química e biologia. E o meu interesse pelo curso de oceanografia começou quando eu estava no 3º ano do colegial. Eu estava ali escolhendo, vendo uma lista de profissões, de qual seria a melhor ali para mim. De começo eu já eliminei todas da área de saúde, porque confesso que só de pensar eu já fico passando mal. Então fiquei com algumas opções. E dentre essas opções me chamou muita atenção oceanografia. E eu falei, vou pesquisar um pouquinho mais. Eis que no primeiro dia de aula do meu 3º colegial, o meu professor de biologia entra na sala de aula e diz: olá, eu sou o novo professor de biologia de vocês e eu também sou formado em oceanografia. Quando ele disse isso, meu coração disparou. Eu falei, é com ele que eu preciso conversar para poder entender um pouquinho mais. E aí, esse professor, ele disse logo também no começo que iria fazer um curso, iria ter um curso de 4 dias em Ubatuba. Era um curso de biologia marinha e oceanografia. Mas na época o curso era muito caro e eu não ia conseguir participar. Foi quando então eu ganhei do colégio, dos meus amigos e da minha família, bem no dia do meu aniversário, foi um presentão de aniversário. Eu fui participar desse curso. Fiquei 4 dias imersas, foram bastante aulas teóricas, muita prática em Ubatuba, e foi quando eu voltei desse curso que eu falei, é a oceanografia que eu quero. A oceanografia ela é uma ciências exatas e da terra, então eu comecei a pesquisar qual era a grade curricular, o que tinha na faculdade e quais faculdades que tinham. E no começo eu só queria prestar as universidades federais, então eu foquei no Enem. Acabei prestando só o Enem no 3º ano e mais algumas faculdades públicas, porém não passei e fiquei na lista de espera. Foi aí então que eu fiz um ano de cursinho e nesse tempo que eu fui mais a fundo sobre as faculdades que existem. E naquela época eu fiquei focada em apenas uma delas, que foi a primeira faculdade de oceanografia do Brasil, que fica lá no Rio Grande do Sul. E na época, confesso que eu tinha um tio morando por lá e falei, é para lá que eu quero ir. E acabei focando nisso, prestei o vestibular, que era pelo Enem, mas fiquei na lista de espera. Foi então que eu falei, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui em quais faculdades que existem espalhadas pelo Brasil e quais que eu vou prestar. E nessa pesquisa, eu vi que tinha uma faculdade bem pertinho de Taubaté, que é interior de São Paulo, a 2h30. Santos. Eu nunca tinha ido para Santos e foi quando eu falei, eu vou tentar prestar lá. Foi quando eu vim para Santos pela primeira vez para prestar o vestibular e foi a primeira faculdade que eu fui aprovada. Tentei ainda em algumas, mas não adianta. Me apaixonei por Santos e pela faculdade. E eu me formei no Centro Universitário Monte Serra, Unimonte. E na Unimonte era uma das 2 faculdades de oceanografia que tinham particulares. A Unimonte foi a 4ª universidade com curso de oceanografia no Brasil. Porém, devido à falta de alunos, por ser uma universidade particular, ela teve que se encerrar. Eu fui a penúltima turma
E hoje, na Baixada Santista, nós não encontramos mais esse curso, porém, temos uma outra faculdade que veio no lugar dela, que é a Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo. A média de duração do curso é de 5 anos. E em todas as faculdades, a grade de matérias é bem ampla. A gente encontra mais de 50 matérias, que envolvem aquelas 5 grandes áreas que eu comentei. Então, a gente tem bastante física, com muito cálculo, para explicar a interação do oceano com a atmosfera, as ondas, marés, correntes oceânicas. Também temos a parte geológica, em que a gente tem a análise sedimentar, ambientes de sedimentação. Temos também a parte biológica, com muita biologia marinha, os animais marinhos, fitoplâncton, zooplâncton, matérias também que estudam a interação do ser humano com o meio ambiente. Então a gente tem bastante engenharia costeira, avaliação de impactos, ecotoxicologia, poluição. Também temos a parte de cartografia, navegação. Então a gente vê um pouco de tudo. E o que não tem nessa grade curricular, que muita gente acha que é obrigatório, é o mergulho. Nós não temos na nossa grade curricular o mergulho. Quando o oceanógrafo ele quer trabalhar com algo que envolva o mergulho científico, ele precisa tirar a certificação de mergulho. Na nossa graduação nós não temos. A única coisa que é obrigatória em qualquer curso de oceanografia são as 100 horas embarcadas. Nós temos que comprovar essas horas com alguma atividade embarcada. Na graduação, nós temos muita atividade de campo e isso ajuda bastante. Então é ali que a gente tem um contato maior com o oceano, a parte de coleta, a parte em que você vê mesmo, você sai da sala de aula para viver aquilo. E isso é muito importante para a nossa profissão. Mas é aí que entra um desafio particular meu: lidar com a embarcação balançando. Eu passo mal só de pensar. Sofri bastante com isso, mas aguentei firme e ainda bem que existem algumas ajudas médicas para isso. Nós não temos um conselho, como um biólogo tem ou como um engenheiro tem, mas nós temos uma associação, que é a Oceano, que é responsável por emitir o nosso certificado de habilitação técnica e por isso é muito importante. As certificações são importantes dependendo da área que o profissional vai atuar. Por exemplo, se o profissional oceanógrafo vai trabalhar embarcado em uma empresa offshore, por exemplo, ele precisa de uma certificação, como por exemplo a HUET. Ou então, se ele for trabalhar com mergulho, ele precisa da certificação de mergulho, como a PAD, por exemplo. Já alguns oceanógrafos que trabalham com programação, com análise de previsão, eles precisam também ter algumas certificações um pouco mais a fundo do que a gente vê na graduação, que são algumas programações como o R, o ArcGIS, o QGIS, por exemplo. A oceanografia é uma profissão considerada nova. Ela foi regulamentada em 2008 e só em 2014 que foi declarado que nós podemos então atuar com a declaração técnica emitida pela Oceano. E o que me levou a escolher de fato essa profissão foi o leque de possibilidades que ela me daria após a faculdade. É uma área ambiental, é um curso que tem uma grade multidisciplinar, com muitas matérias, e eu confesso que de todas as matérias eu gostava um pouco de cada, só não gostava muito de história. Então foi isso que me encantou, essa multidisciplinaridade e esse leque de possibilidades que eu teria após a minha formação. Agora que eu já contei um pouquinho para vocês sobre a minha profissão, eu vou mostrar como é a vida de um oceanógrafo na prática. E aí, vamos comigo para o laboratório onde eu trabalho? Agora, eu estou aqui aonde eu trabalho, no LEC-Mar, Laboratório de Ecotoxicologia e Contaminação Marinha, que é uma das unidades de pesquisa da Universidade Federal do Estado de São Paulo. Muitas pessoas acham que o oceanógrafo precisa necessariamente estar perto do mar para poder trabalhar ou até viver numa cidade litorânea, mas não é bem assim que acontece. Eu costumo dividir a rotina de um oceanógrafo de 3 tipos. Aquele oceanógrafo que vive em terra e não precisa ter contato com o oceano. Ele pode então estar dentro de uma empresa, pode estar dentro de um laboratório, pode estar dentro de um escritório, mas também tem aquele oceanógrafo que precisa sim estar perto do mar constantemente, realizando levantamento de coletas ou trabalhando em empresas de offshore, por exemplo. Ou então, no caso da minha rotina, que é uma rotina mista, em que eu tenho que ficar uma parte do meu tempo
trabalhando dentro de um laboratório, e em outra parte eu preciso ir para campo, ou seja, perto do mar, para poder realizar as minhas coletas. A contratação de um oceanógrafo varia de acordo com o contrato que ele faz com a empresa, podendo ser CLT, MEI, CNPJ, entre outros. O salário médio de um oceanógrafo no Brasil hoje é de R$ 6.800. Lembrando que ele pode também estar dentro de um cargo sem essa nomenclatura oceanógrafo. Pode estar como analista ambiental, analista de sustentabilidade, analista de geociências, por exemplo. O principal desafio com a nossa formação é o seguinte: muitas empresas acabam não contratando o nosso serviço por não saber que podemos atuar naquele cargo. Então, muitas vezes, ele acaba chamando um engenheiro ambiental, por exemplo, sendo que poderia chamar um oceanógrafo para resolver aquele problema. Então, o maior desafio nosso ainda é essa falta de informação. Contudo, nós estamos numa época em que a ONU declarou ser a década do oceano, de 2021 a 2030. E isso nos gera o quê? Um foco maior para o oceano, abrindo então mais oportunidades nessa área. O principal desafio de um recém-formado é escolher qual das 5 grandes áreas que ele vai atuar. E é aí que entra a minha sugestão e o meu conselho. Sempre que puder, participe de todos os eventos que a faculdade oferecer. Feiras, workshops, congressos. Converse com as pessoas, não tenha vergonha de perguntar, porque só assim a gente vai conseguir escolher melhor qual caminho seguir. A minha trajetória profissional tem muito a ver com as minhas sugestões, porque desde que eu entrei na graduação, eu comecei a fazer parte da empresa júnior, feiras, congressos e principalmente atuando como voluntária em projetos. Atuei e atuo até hoje em projetos ambientais com foco em resíduos sólidos na praia principalmente. Após formada, eu comecei a trabalhar em uma empresa de consultoria ambiental que fazia análises ecotoxicológicas em sedimento, água e efluentes. E ao mesmo tempo, eu comecei a fazer um MBA em gestão estratégica de pessoas. Pode parecer esquisito, mas foi o que me ajudou muito na minha carreira. Como eu sempre estive envolvida em mutirões de limpeza de praia em Santos, o que me chamou muita atenção foi a maior quantidade de ser bituca de cigarro, e foi por isso que eu vim parar no LecMar para estudar qual o efeito desse resíduo no ambiente marinho, principalmente em relação aos organismos como o nitocra e o ouriço. E essa pesquisa é uma pesquisa financiada pela FAPESP com foco nas bitucas de cigarro. E para começar, a gente fez uma análise quali e quantitativa dos resíduos sólidos descartados nas praias de Santos. E vamos fazer uma comparação dessas análises em laboratório com análises de campo, também para verificar qual é o tipo de contaminação e o quão tóxico é a bituca de cigarro. E isso nos levou à nossa primeira publicação em uma das maiores revistas da área. Foi um trabalho de ciência cidadã que aconteceu aqui em Santos com o envolvimento de mais de 120 pessoas. No meu ponto de vista, a oceanografia impacta a sociedade de 2 formas. Seja alertando a sociedade sobre problemas que podem acontecer, como por exemplo, as ressacas, enchentes, subida do nível do mar, e também na parte de empreendedorismo ambiental, onde nós criamos ideias de projetos e soluções para alguns problemas atuais. E eu acredito que daqui a 10 anos a cultura oceânica já vai estar inserida em todas as empresas, escolas, faculdades e instituições, e também no empreendedorismo socioambiental. O recado da Mariana graduada para a Mariana caloura do curso de oceanografia é: continue a nadar. E eu espero ter ajudado vocês a esclarecer sobre essa carreira que eu abracei. E eu fico à disposição para as dúvidas e curiosidades.